Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para a última edição do ano do Pergunte ao Profissional, o podcast que responde às perguntas das caixinhas de perguntas que vocês mandam para minha amiga Marina Halter, advogada. E aí, Marina, como é que estamos para a nossa última edição do ano? Estamos bem contentes, bem natalinas, né? Bem natalina. Dezembro, né? A gente acabou na coincidência vindo uma de verde e uma de vermelho, enfim. Mas estamos bem contentes, acho que foi um ano excelente, assim, a gente acabou respondendo várias perguntas muita coisa. Trouxeram, né, no Instagram, eu acho que foi bem legal. Vamos ver se o pessoal vai querer, né, a continuidade da edição do Pergunte Profissional no ano que vem. E, enfim, hoje, né, se vocês acham que tem alguma coincidência entre eu e a pessoa que vai ser entrevistada, não é mera coincidência. A última pessoa desse ano a ser entrevistada é a minha mãe, Suzana Castro. E hoje, então, a gente vai falar sobre servidores públicos, que foi o que vocês votaram na enquete no último na última postagem que eu acabei fazendo no Instagram. Então, foi o que vocês escolheram. Então, hoje vai ser esse o assunto. É isso aí, então vamos lá para as perguntas. Agora porque eu não posso me proibir de falar aqui doutora, senhora e dona, não posso falar, então eu tenho que falar Suzana Castro, né? O sobrenome não precisa. Só Suzana. Vou me esforçar, aqui, costume, vamos tirar o costume. Suzana, então, Suzana, vou me esforçar. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho de ti. Tá, olá pessoal. Boa noite a todos. Então, eu sou procuradora do Estado desde 2000, assumi a carreira em 2000, né? E desde 2010 trabalho com direito disciplinar e probidade administrativa. Então, é uma unidade dentro da Procuradoria-Geral do Estado que trata dessa parte disciplinar, de punição de servidor e etc., né? Atua em sindicâncias, em PADs, como autoridade processante, né? E é isto. E, gente, para quem não conhece, procurador do Estado é como se fosse um advogado do Estado. A gente também tem o procurador do município, que no caso também seria como se fosse um advogado do município. É como se fosse ou é? Podemos dizer que é. Ele é um advogado do... assim como eu acabo advogando para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Porque, para quem não me conhece, eu me chamo, né, Marina Halter, eu sou advogada civilista com ênfase em família, sucessões e contratos. Então, eu acabo advogando tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Sim. E ela acaba advogando somente para o Estado. Sim. Assim como... Defende o Estado. Exatamente, defende o Estado. É um advogado que defende o Estado, ou do município é um advogado que defende o município. Isso, e também é o equivalente à Advocacia Geral da União, né, na esfera federal. Então, os advogados da União, os procuradores do INSS, os procuradores da Fazenda, só que na esfera federal é dividido. Tem a Procuradoria da Fazenda e tem os advogados da União. Já que no Estado, a Procuradoria atende tanto a parte toda de cobrança fiscal, de dívida ativa, toda a parte de pessoal, essa parte disciplinar, e também a gente dá o norte para a administração, fazendo pareceres, advocacia preventiva, não é só advocacia para o Estado, mas também toda uma parte de assessoria jurídica, né? Inclusive dentro das secretarias, a gente tem setoriais em diversas secretarias do Estado, né? Para evitar o dano, em vez de depois apagar o incêndio com a demanda, quando tem muita demanda, né, a gente tenta apagar o incêndio antes. Entendi. Só uma pergunta antes das perguntas. Claro. O procurador, ele não pode daí trabalhar com outra coisa, digamos assim, eu advogo também para pessoa física, ou pode ter uma carreira paralela, digamos assim. Não, especificamente o procurador do Estado aqui do Rio Grande do Sul, ele é impedido de advogar, está na nossa lei orgânica. Tá. Mas em alguns estados eles podem. Por exemplo, o procurador do Estado do Rio de Janeiro pode advogar, o de São Paulo também,
né? Em qualquer ramo da advocacia, ele pode advogar e ter a sua carreira à parte, digamos. E só contra aquele a fonte que ele recebe que não, né? Ele não poderia claro. advogar contra o Estado. Isso. Se a gente Ele mesmo ser liberado... contratado para estar a favor do Estado e contra. Daí. No Estado, antigamente, os procuradores podiam advogar, depois com a lei foi vedado. Entendi. Então, né, mas muito antigamente eles advogavam. Ah, tá. Então vamos lá para a primeira pergunta. E hoje a primeira pergunta é com a Marina. Vamos. Servidor público pode ser demitido? Quais são os procedimentos e garantias legais para o servidor público? Essa é uma dúvida muito comum. Nossa, que o pessoal acha que como tem estabilidade, acaba não podendo. Sim, servidor público pode ser demitido e é demitido. Né? Essa é uma das coisas que eu costumo fazer ali na nossa equipe. A gente tem uma equipe com os procuradores que processa esses processos administrativos disciplinares, que a gente chama, né? E ao final acaba, uma das penalidades é a demissão. Não é a única penalidade, ele pode ser suspenso, pode ser repreendido, pode levar uma multa. Então, são várias penalidades que existem, mas a mais grave é a demissão ou a cassação de aposentadoria, porque ele pode ter aposentadoria cassada também, se cometeu a falta durante o tempo que ele ainda estava em inativa, né? Essa questão da estabilidade, que nunca vai ser demitido, então é meio mito, assim, né? Porque no senso comum, às vezes tem esse lance assim, não, nunca vai ser demitido, então não é bem verdade, então. Não. A diferença, digamos, do profissional que trabalha na iniciativa privada para o servidor público, que tem estabilidade, porque nem todos os servidores têm estabilidade, mas havendo a estabilidade, a diferença é que, para ser demitido, ele tem que responder a esse processo administrativo disciplinar. Eu não posso simplesmente chegar e dar o cartão vermelho. Na iniciativa privada, demitido, cumpre o aviso e tchau. Tchau, exatamente. Isso que a gente não pode fazer no serviço público. Tu tem que fazer um processo administrativo e ele tem que ser apontado uma falta funcional que motive, logicamente, aquela demissão, né? Ah, entendi. Na iniciativa privada a gente tem até a demissão por justa causa, né? Normalmente a pessoa comete a falta, tu foi demitido por justa causa, né? Assim como também tem a demissão só por demissão, mas aí tem que cumprir o aviso. Essa demissão só por demitir, não quero mais, que no serviço público não existe. Mas a outra demissão, que seria a equivalente a por justa causa, essa existe. Essa existe. E eu acho que até a segunda pergunta tem um pouco a ver assim, com a primeira, né? Porque diz que como funciona o processo disciplinar em casos de má conduta por parte de um servidor público. Então, é isso que a gente estava falando. Na verdade, o servidor público estável, então, ele pode responder a um processo administrativo disciplinar quando a pena é acima de 30 dias de suspensão ou quando é demissão ou cassação de aposentadoria. Ou ele responde a uma sindicância para aquelas faltas menores. Então, assim, ele tem um problema, às vezes é inascido, ou cometeu alguma irregularidade ali mais leve dentro do serviço, ele vai responder a uma sindicância, vai ter ali uma punição, né? Mas fica no âmbito da secretaria. E esses são processados dentro das secretarias de Estado. Né? Com uma sindicância, com 3 servidores, se for uma sindicância punitiva, né? A lei exige que sejam 3, né? E daí ele vai ter lá o direito à ampla defesa e, ao final, então, vai ter essa penalidade. Já se for um caso grave, que daí a demissão e a cassação e a suspensão é de competência do governador do Estado, aí ele é processado, vai direto para a PGE, para a Procuradoria-Geral do Estado, e lá, então, é feito esse procedimento, que é feito por uma autoridade processante, que a gente chama, que é um procurador do Estado. Isso aqui no Estado, né? Porque nos demais estados é um pouquinho diferente. Nos demais estados não é uma pessoa que faz o processo, não é um procurador, mas sim uma comissão. Em todos os outros estados? Ou em alguns? Ou não, cada um? Praticamente todas as PGEs e também na União.
né? Que aí é a cargo da Controladoria Geral da União, que faz esses processos federais. Mas por que e que também E por que no Rio Grande do Sul é diferente? Tem algum... Porque a legislação prevê, nosso estatuto preveu Porque assim. os gaúchos adoram ser diferentes. Não tem nenhum motivo específico. Assim. Não, é porque... Eles decidiram que ia ser assim e foi. Não, na verdade, funciona bem assim. O nosso sistema ele é bem complexo, porque depois que esse procurador, ele atua como um juiz, ele vai faz uma instalação, faz acusação como um juiz e como promotor, porque ele, na verdade, julga e também acusa, né? Então, tu vai listar ali quais foram as irregularidades cometidas, aí ele vai se defender, vai ser ouvido, vai poder apresentar as testemunhas, se faz toda a instrução, e ao final se faz um relatório. Quando termina, a gente encaminha para uma equipe, né, que é ali a nossa equipe, que faz a revisão desses processos, e aí um colega faz um parecer, e esse parecer que vai ao governador, né, para ele, então, demitir ou caçar, ou, né, enfim, fazer o ato demissório, né. E imagina, o governador não tem como ele fazer tudo isso sozinho, então por isso que a PGE dá todo esse lastro para ele. Eu ia perguntar, porque você imagina a demanda que tem do estado inteiro, cai tudo na mesa do governador para ele analisar caso por caso. Imagina que ele não ia ter muito tempo, né? Não tem como. Imagina. Então ele faz exatamente subsidiado nesses pareceres, que tem ali uma ementa que explica, né? É mais ou menos como um acórdão, digamos, do tribunal ali, tem todo o resumo do caso e coisa, né? E aí ele com isso ele sente segurança, claro, para poder assinar, né? O acórdão, gente, é estilo uma sentença, assim. É, uma sentença, exatamente. Eu fiz cara de entendido, não, claro. Eu entendi, claro, óbvio, é simples. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Pode um servidor público trabalhar com outra coisa ao mesmo tempo em que exerce o cargo? Como funciona a acumulação de cargos? Pode. Na verdade, daí tem duas situações. A primeira situação é o servidor público trabalhar na iniciativa privada. Ele pode trabalhar na iniciativa privada, desde que não seja vinculado a alguma empresa que tenha alguma vinculação com o órgão que ele é servidor. Mas, assim... E desde que ele não tenha problema de horário, né? E que não tenha dedicação exclusiva. Então, ele pode, né? Se ele quiser trabalhar de Uber fim de semana, ele pode ter um vínculo com a Uber e ter um vínculo com o Estado. Mas né? Pode ter vínculo CLT também. Pode. Aí, ou se for serviço público, ele pode ter 2 cargos de professor ou 2 cargos da área de saúde, né? Ou um de professor e um da área técnica, né? Técnico-científico. Né? Então, um de juiz e um de professor, um de procurador do Estado e de professor. Aí pode ter 2 vínculos públicos. E é o máximo que tu pode ter. Tanto vínculo como aposentadoria. Ninguém, por exemplo, se estiver aposentado, se a pessoa tiver 2 vínculos, né? Com o Estado, ele só pode se aposentar com 2, ele não pode ter um terceiro. Claro que tudo isso dentro do... que não prejudique a carga horária, né? E que seja um cargo que admita que não exista a dedicação exclusiva. Uhum. E pode também ter uma empresa, se quiser. Pode ser funcionário público e ter empresa? Não, quer dizer, ele pode ser sócio de empresa, mas ele não pode gerenciar empresa, porque tem uma vedação no nosso estatuto, né, que ele não pode gerenciar empresa alguma. Eu conheço uma pessoa que ela é funcionária pública, eu não vou citar nem de qual setor, né, mas ela é funcionária pública, e ela é sócia de uma empresa e ela também ela se apresenta sempre como sócia, porque dá problema assim de, às vezes de tá de folga, mas no horário que tá fazendo uma live para falar de dar problema, já deu problema assim, né? Realmente ela tem que ser, não, sou somente sócia, não sou inclusive ela tem uma outra sócia que faz mais à frente para realmente não parecer que ela é a responsável, sim, apesar de ser, né? Nessa verdade. Não vou te falar quem é, senão tu demite ela. Do que tu tá falando é uma situação que configura uma irregularidade. Mas na verdade ela não, sou... Claro, obviamente que ela não negligencia o trabalho dela como servidora para fazer,
mas ela evita realmente, porque ela falou que qualquer coisa que possa parecer que ela está negligenciando para executar o trabalho como empresária pode dar problema, né? Sim, exatamente. Ela não pode gerenciar É, nem ela não pode- administrar isso. Ela só mais como sócia, né? Tem uma outra pessoa que é realmente a que gerencia a parte administrativa ali e tudo mais, Isso. já para não ter esse problema, né? E quando ocorre, então, isso ele não pode gerenciar, né? E fica sujeito a uma suspensão, eventualmente, dependendo da gravidade, uma demissão. E quando há acumulação, a gente intima a pessoa para que ela opte por um dos cargos. Então, tu entrou, tu tem 2 cargos, não pode, digamos, 2 técnicos, né? Não pode. Então, tu tem que optar por um. No momento que tu é intimado para optar, se tu não opta, aí caracteriza má fé. Aí começa a possibilidade da pessoa ser demitida Mas em um deles. na prática, a maioria das pessoas que cometem esse erro, esse crime, não sei como é que seria a palavra certa, faz falta. porque essa Falta funcionar. ela fez porque não sabia que não podia ou fez tentando esconder um do outro, assim? Aparece de tudo. Tem as duas situações. Tem as duas situações. Com certeza. Às vezes a pessoa não é tão esclarecida ou nem se dá conta. Por exemplo, é um aposentado do Serviço Público Federal e aí entra no Serviço Público Estadual e não se dá conta. Né? Então, às vezes pode acontecer. Isso só é descoberto através de alguma denúncia ou, sei lá, por causa dos registros digitais ali, isso... Na verdade, quando a pessoa entra no cargo, ela tem que assinar ali uma declaração dizendo que ela não é servidor público, que não recebe proventos e etc. Ah, entendi. Né? Então, às vezes a gente descobre isso ou por denúncia, ou porque constata, ou às vezes até em caso de quando vai aposentar, descobre que a pessoa tinha 3 vínculos e não podia, porque tinha, por exemplo, professora que tem 2 vínculos com o Estado, então faz 20 horas no Estado, e tem mais um vínculo com o município. Aí, quando vai aposentar, o Tribunal de Contas aponta porque ela não pode ter 3 aposentadorias, só pode 2 pela Constituição. Entendi. Então, assim, tem várias situações. A senhora trabalhou 35 anos em vão. Não, recebeu os 35 Você não vai se aposentar 3 vezes. Com aquele ali não, vai ter que optar. Tá, minhas perguntas tão ruins aqui, gente. Não. Tô fazendo, me vem na minha cabeça, eu vou fazendo aqui. Eu não entendo nada do assunto, elas vão me vindo aqui, eu vou ficando ali. Não, tão ótimas. É mais curioso, né? Agora é a pergunta 4, né? É, isso aí. Como funciona um cargo de confiança, os famosos CCs? Então, o cargo em confiança, ele não tem estabilidade. Ele pode ser um convite, né, uma pessoa, né, e, na verdade, ele é um cargo que a pessoa pode ser exonerada a qualquer tempo, né, quando não for mais conveniente ao serviço, ou quando a pessoa perder a confiança, enfim, e daí tu não precisa desse procedimento, né? Simplesmente desliga a pessoa. Fica como um ato discricionário da administração. E é muito usado, são cargos políticos, né? Isso existe um limite legal para cada secretaria, enfim, de ter esses cargos, né? E também cargos de confiança, como presidente de autarquias, até secretários de Estado, né? Eles são cargos de confiança do governador, são cargos políticos, a gente vê na mídia, às vezes, tem aquele do partido. Mas ele não é um funcionário público? Ou ele é considerado... Ele é lato sensu, naquele momento, um servidor público, mas ele não tem os direitos e garantias do estatuto. Sim. Ou pelo menos não, alguns sim, e alguns direitos sim, e outros não, né? Não vai ter estabilidade. Nem estabilidade ele nunca vai ter, exatamente. Ele não vai precisar fazer prova, nem nada. Ele não entra por concurso público. E também não tem aposentadoria. Não, tem aposentadoria pelo INSS. Ele pode até trabalhar como CC a vida inteira, mas ele vai ter a aposentadoria normal, como qualquer outro servidor, qualquer outro empregado da iniciativa privada. Eu sempre tenho um conhecido, né? Eu sempre tenho, mas... E tudo é tudo verdade, gente. Que ele é
Eu não sei, pode ser que eu não explique também. Ele não sei, eu acho que ele não é um CC, ele é como se fosse foi o que ele me explicou, né? Como se ele fosse um funcionário público de um político, mas é que o contrato dele tem data para acabar, porque o político vai sair daquele cargo no ano tal. Mas não é bem um CC, assim. É um CC, provavelmente é um CC. Mas o que acontece é que ele sabe que se ele está eleito ali, por exemplo, se tu é daquele governo e tu sabe que vai terminar, tu sabe que daqui a 3 anos, no caso, mas tu vai eu não sei se os CCs têm tipo um contrato. Ele disse que ele tem um contrato, assim. Ele falou que tinha problema, por exemplo, não consigo financiar um negócio, porque quando eu vou apresentar o meu contra-cheque é uma coisa, eu tenho um contrato, os caras, mas tu só tem trabalho até tal ano, então ele tinha problema com esse tipo de coisa, assim, né? Sim, não sei como funciona, eu tô... ele pode estar nessa situação ou ele pode ser um servidor temporário, mas eu acho que é mais caso de cargo de confiança mesmo, né? Ou cargo em comissão, que a gente chama tecnicamente, cargo em comissão. É a mesma coisa? Mesma coisa, É que também tem a função gratificada, que seria a função da confiança, que é quando tu é servidor, a diferença é que um é servidor de carreira. E aí ele para chefiar um determinado grupo, equipe ou setor, ele recebe essa função gratificada. Então ele recebe um plus pela chefia. Né? E o CC não, o CC ele recebe, é contratado, enfim, para trabalhar. Normalmente também é um cargo de chefia. A maioria dos CCs é chefia também. Você pode chegar um pouquinho mais... Aí. Sério. A próxima pergunta é bem interessante e tá tendo muita repercussão ultimamente na mídia, né? Como as questões de assédio moral ou discriminação são abordadas legalmente no contexto do serviço público? Pois é. Então, assim, a nossa legislação, tanto aqui do Estado como até em âmbito federal, não prevê especificamente, ainda não tem dentro do Estatuto, especificamente racismo, nem assédio moral. Mas a gente enquadra, e acontecem casos, né, a gente já teve servidores punidos, servidores até demitidos em função dessas situações. É uma coisa que está muito recorrente, infelizmente, né? Então, a gente enquadra em um das faltas ali que existem, que estão arroladas na legislação. Porque os tipos, né? Tipo é o que a gente diz, é o enquadramento do fato ao que está ali especificado na lei, entendeu? Então, eles da esfera disciplinar, eles são muito amplos, diferente do tipo penal, que é matar alguém. Então, é bem claro, né? Já um dos tipos, nossa, é, por exemplo, cometer ato de improbidade. Aí tu tem um leque muito maior que tu pode enquadrar ali. Então, nesses casos, algumas faltas a gente acaba enquadrando nessa situação, ou ato de improbidade, ou como é que é, falta de moralidade, né? Aí enquadra nessas fatos, cometer conduta inadequada, escandalosa. Esses fatos amplos, assim. Exatamente, aí tu consegue enquadrar e punir, então, se for o caso, por racismo, por assédio moral, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito. E assédio sexual também. Assédio sexual tem bastante também. Tem bastante também, infelizmente. Tem. Mas assédio sexual, nós temos uma lei estadual que prevê, né? Então, aí se aplica essa lei combinada com o nosso estatuto, que é a Lei 10.098. Pois é. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia que aumentou os casos de feminicídio e estupro, enfim, aqui no Brasil. Nos últimos anos, infelizmente. É triste. Que tristeza. Pergunta número 6. Quando se aposenta, ganha salário integral? É só isso a pergunta? Assim? Tá. Parece que faltou alguma palavra ali. Então, nem sempre ganhava,
né? Não ganham mais. O que acontece? Até 2000 quem entrou no serviço público até 2003, isso tanto estadual, municipal... 2003. Estadual, municipal ou federal, tinha direito à integralidade e à paridade, né? Integralidade é tu sair com a aposentadoria igual ao que tu ganhava, igual o salário, excetuando alguma gratificação específica, de diário ou viagem de curso. Sim. E a paridade é tu permanecer ganhando todos os ajustes que as pessoas da ativa têm, tu tem igual. Então, até 2003, o servidor público tinha essas duas garantias. E aí, hoje, eles não têm mais. Pode até ganhar integralidade, mas, por exemplo, no Estado, a partir de 2017, que a gente tem uma nova lei, a pessoa ganha o piso, o máximo do INSS, que eu acho que hoje é em torno de 7.500, né? Então, é o máximo que tu vai ganhar dos cofres públicos. E aí, ele tem um fundo de complementação lá, um regime de complementação, que a pessoa contribui, né? Um regime de previdência, né? Específico, que eles contribuem com essa complementação, né? Então, eles não vão ganhar mais dos cofres públicos a integralidade, né? Aos poucos, as vantagens vão acabando. Isso. Aquilo que na década de 80 ou 70 se dizia, eu quero que meu filho, seja... Era quase o plano de carreira era se tornar funcionário público. Eu sei, como eu falei, como meu pai foi funcionário público há muitos anos, era o sonho dele. Não, você tem que fazer a vida tem que ser para fazer um concurso. Isso, porque tinha essas vantagens, tinha estabilidade, tu tinha integralidade, né? Mas essa realidade não é a atual. Não é mais. Não é assim mais. Meu pai foi funcionário desde os anos 80, final dos anos 80, eu acho que foi bastante tempo, assim, né? Ele já tá aposentado há um tempo. Foi bem no auge, assim. Isso. Mas ainda muita gente escolhe a carreira pública. Ainda tem as suas vantagens ainda. Ainda tem, claro. Porque querendo ou não, tu pode até não ganhar a aposentadoria integral no final, mas tu vai ter estabilidade e mesmo assim tu vai ganhar ali uma aposentadoria. Meu pai, por exemplo, herdou até uma parte do plano de saúde da empresa, ele paga ainda o mesmo preço que ele pagava na época que era funcionário, então ainda teve vários alguns benefícios. Alguns benefícios que ficaram assim, né? Que se hoje ele fosse pagar um plano de saúde para ele e para minha mãe, que são idosos, seria muito mais do que eles pagam, porque ele herdou o plano empresarial e ainda ficou com ele, né? Quando ele foi ser demitido, ele se aposentou, ficou um tempo trabalhando, e eles fizeram Foi desligado, ele não foi demitido, porque demissão é punição. Mas fizeram aquele plano de demissão voluntário, né? Sim, tá. Fizeram um plano de demissão voluntário, daí deram uma bonificação. E aí, como ele não queria mais trabalhar mesmo, ele aceitou, pegou a bonificação e saiu do trabalho. Sim, né? Aí já faz uns 10 anos, já acho que já aconteceu isso. Próxima. Essa é bem interessante, porque eu acho que dá vontade às vezes. Posso abrir uma reclamação formal e ou processar um serviço e ou servidor público péssimo. Isso aí tem uma... assim... Os servidores públicos têm duas famas. Uma é de que eles não vão ser demitidos e da outra que eles atendem mal, né? São duas famas, né? Que alguns pagam... Que o serviço público é lento, que não... Tem vários memes, assim, que a pessoa está sendo atendida e filma o computador, a pessoa está jogando paciência, né? Não são todos, né, gente? Não. Claro, óbvio, né? Isso aí. Não, mas realmente é senso comum isso. Então, tem vários canais de denúncia, tem a ouvidoria no Estado, tem a ouvidoria da Casa Civil, tem a ouvidoria das secretarias, por exemplo, a Secretaria de Educação tem um disque denúncia deles, a própria Procuradoria do Estado tem um disque denúncia, tu entra ali no link da PGE, tu vai achar um denuncie. Acho que todos têm um canal de reclamação. Todos têm um canal, né? de reclamação e de denúncias de irregularidades ou de mau atendimento, enfim, que é uma irregularidade. Porque é um dever do servidor tratar com urbanidade as partes. Quer dizer, no momento que ele não faz isso, ele está cometendo já uma falta. Que eu acho, né, corrija-me se estiver errado, é que numa empresa privada, o dono vê o seu funcionário atendendo mal, ele vai ou puni-lo, né, ou demiti-lo, ou fazer reclamar, porque tem um dono que está, já às vezes no serviço público, como não tem um dono assim,
chefe diretamente, porque o chefe que está ali também é um funcionário, digamos assim. Não sei se essas são as expressões corretas. Acaba que eu acho que essa reclamação não vai ter tanto impacto, né? E de repente com a cultura as pessoas se acostumaram a atender assim, ou a fazer isso porque não vai ter uma cobrança, ou não vai ser punida, ou sei lá. Não, hoje isso é muito controlado e as denúncias todas que são encaminhadas à ouvidoria, elas têm prazo para resposta. Mas isso é uma coisa mais nova ou sempre foi? Não, é uma coisa que é um trabalho que vem evoluindo ao longo dos anos, assim, mas hoje em dia, se fizer uma denúncia, com certeza vai ter uma resposta. Interessante. Mesmo a denúncia... Como eu acho que eu nunca fiz nenhuma, não me lembro. Assim, mesmo a denúncia anônima, ela é investigada e apurada, e se houver necessidade, se faz punir o servidor. E a outra parte da pergunta, que é quanto à possibilidade de processar, na verdade, ali, tu vai processar o Estado, né? Porque o Estado tem uma responsabilidade objetiva ali com... Quem responde não é o funcionário, não é o servidor, diretamente, é o Estado. E aí a senhora vai lá e defende o Estado. Sim, aí vai defender o Estado e depois, se a gente comprova que aquele servidor agiu com dolo, agiu com culpa, foi negligente mesmo, entendeu? Enfim, perdeu um prazo, causou um prejuízo ao servidor e etc. Aí o Estado pode se ressarcir junto ao servidor. Mas, assim, no primeiro momento, quem vai ser responsável é o Estado, né? Em questão de ajuizamento de ações. E isso na esfera estadual, porque também tem a esfera municipal e a federal. E daí é a mesma coisa. A mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. Há sempre a responsabilidade objetiva do Estado. Eu quero dizer Estado como qualquer uma das esferas. Qualquer uma das Mas esferas. hoje também assim, né? Em todo lugar tem câmera, né? Então, assim, maus atendimentos. Pega um policial que fez uma coisa de forma injusta, ou um servidor. Tudo tá. Hoje é mais fácil, porque tudo está sendo filmado, assim, né? É muito mais fácil de provar também ou de julgar, né? Sim. Isso tem acontecido muito. Assim, a gente recebe junto nos processos, a gente tem vídeos, mensagens de WhatsApp. Tudo conta. Tudo conta, né? Tudo serve como prova. Tudo é prova, sim, né? Sim. Então, assim, as pessoas, até comportamento inadequado na rede social, tudo isso. Tem muitos também, até esses tempos eu vi um caso de agressão em crianças em creche, né? De funcionários públicos que estavam ali, que estavam tratando mal crianças. Até agora, há pouco tempo eu vi no Jornal do Almoço uma matéria a respeito, né? E daí, claro, tem câmera, tem tudo isso, é mais fácil de provar também, né? Sim, e às vezes até os próprios alunos filmam. Eu já tive caso, assim, de um aluno filmar uma situação com o professor ali, né, que caracterizou uma falta funcional. E aquilo foi utilizado como prova, né? Sim. Até também, não sei se... Mas hoje os alunos... Eu já saí da escola faz tempo, né? Há 20 anos já que eu saí. Mas hoje os alunos acho que estão mais mal educados hoje em dia, né? Sim. Então os professores também devem enfrentar situações em que eles precisam ter um controle emocional para não fazer nada, porque tá lidando com menor de idade, né? Claro. E o professor também tá às vezes fica numa saia justa, às vezes, porque hoje, às vezes, dependendo da escola, as crianças estão meio mal educadas, né? Sim, com certeza. A educação é um desafio, assim. Eles têm... é difícil e a gente, quando vai examinar esses casos, assim, de escola, enfim, costuma ter um cuidado, né? Para evitar esse tipo de coisa, porque às vezes até uma denúncia falsa pode surgir de alguns alunos. Sim, que não gosta do professor. Não gosta do professor, diz, isso aqui dá demissão, vamos armar um negócio aqui na turma para prejudicar ele vai sair da escola, né? O professor incomoda, né? É rígido, vamos tirar ele. Então, essas coisas que a gente tem que separar o joio do trigo. Às vezes a falta existe, né? Normalmente ela existe, né? E aquela denúncia procede, mas nem sempre. Então, isso que a gente tem que... Nem sempre é tão como estão falando. Exatamente. Né? Às vezes é uma conduta inadequada, mas não é um assédio, entendeu? Entendi. E às vezes são muito graves também. Sim, às vezes são muito graves. Com certeza. Pergunta número 8. Como funciona o processo de seleção para ingressar no serviço público? Existem requisitos específicos?
Sim, então, para ingressar no serviço público e se tornar um servidor, efetivamente, tu tem que ingressar por concurso público, né? Só por concurso. E esses concursos, eles têm alguns requisitos específicos de cada carreira. Por exemplo, para ser procurador, tu tem que ser bacharel em direito, tu tem que ter algum tempo de serviço, tem ali uns requisitos que são pré-estabelecidos no edital. Se chama edital do concurso, onde ali estão todas as regras que valem para aquilo ali. Por exemplo, para a polícia, existem provas físicas que são obrigatórias, né? Então, para a brigada também. Então, assim, dependendo da carreira que tu vai abraçar, tu tem que ter algumas qualidades e tem a prova, requisitos técnicos que tu tem. Tem a prova teórica ali, às vezes, e mais uns testes físicos. Exatamente. Sempre tem um amigo que passou agora para ser guarda municipal. Guardinha, eu não gosto de chamar de guardinha, né? Guarda municipal, e tinha isso. Até tinha um que ele falou, pô, eu tenho que parado pular 2 metros, uma coisa assim, né? Aí ele pagou um professor para ficar treinando ele para passar no teste. Ele passou, né? E é difícil essas provas físicas. Não eu falei, por que será que o cara tem que pular 2 metros parado, né? Uma coisa que... Mas, enfim, é para testar a parte física. Exatamente, porque ele tem que ter agilidade. E todo o concurso, ele tem aquele tempo, podem te chamar até daqui tantos anos, né? Todos são iguais ou tem diferenças, assim? Normalmente são 2 anos e tem mais 1 ano de... Às vezes pode prorrogar isso. Prorrogar o prazo. Depende da necessidade. Com a pandemia prorrogaram vários, né? Em função de que não... Sim. Então, esses são... Isso a gente está falando de servidores estáveis, que querem ser servidores de carreira. Agora, nós temos os empregados públicos que também entram por um concurso, mas aí vão ser... o vínculo vai ser seletista e não estatutário, né? E também temos, como a gente já falou, os cargos em confiança, que não há necessidade de serviço público, não há necessidade de concurso público, né? Mas também não tem a estabilidade. E, por fim, tem os temporários. Existe uma figura no Estado quando há necessidade de contratação. Por exemplo, Brigada Militar tem temporário, professores tem vários com vínculo temporário. Sim. E esses também não. Eu tenho outro exemplo. A minha sogra é professora, e aí tem vezes, acho que agora ela é concursada no município. Isso. E lá em Santa Catarina. Mas eu lembro que tinha uma época que era tipo assim, chegava dezembro, acabava o contrato, ela era contratada de forma temporária de novo no começo do ano, né? Por causa tinha isso aí também, né? Eu sempre tenho um exemplo, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Não, eu acho que as pessoas assistem e dizem, esse louco inventa essas histórias. Mas eu acho muito legal, sempre realmente. É que eu acho legal porque traz para a prática da vida. Sim, assim, claro. Para exemplos do nosso dia a dia. Fica muito informativo. Eu tento trazer para essa coisa do dia a dia mesmo, assim, para não ficar tão... que advogado tem mania de falar juridiquês, e as pessoas normalmente não entendem, né, muito. Na verdade, pessoal, eu não estou entendendo nada aqui. Eu faço cara de... Mas parece que eu entendo várias coisas. Não, mas tu entende bem, Michael, para. Bom, vamos para a 9ª pergunta. Como você vê a questão da estabilidade no serviço público? Ela é um fator positivo ou negativo, em sua opinião? Eu acho que é um fator positivo, até porque para a pessoa ter segurança no serviço público, por exemplo, como é que uma pessoa vai denunciar uma irregularidade, um ato de um chefe, se tu pudesse ser demitido a qualquer momento, né? Então, eu acho que a estabilidade ela é muito importante. Pode acontecer em casos de eventual perseguição política, ou tu é do partido do... tu não é do meu partido, agora nós vamos chegar aqui, então vamos botar todo o pessoal desse partido, vamos tirar todos do partido anterior. Sim. Imagina em época de polarização, como a gente teve ultimamente, né, no país, enfim, né, se pudesse fazer isso... Mas não ficava ninguém empregado mais, né? Ia ser um de beabá, 4 em 4 anos ia ficar trocando... E fora isso, é importante a continuidade no serviço público, né? Quando os servidores não são estáveis, imagina se a cada 4 anos se rompe todo aquele vínculo e se reinicia tudo de novo, né? Então, isso não dá Porque, assim, se for pensar, nem no setor privado, nenhum chefe, nenhum empresário gosta de ficar demitindo e contratando, porque isso é péssimo. Claro que é péssimo para a empresa, né? Exato. Tu tem que
tirar uma pessoa, contrata outra. E aí essa outra pessoa vai tem ter que reaprender tudo de novo. Então, vai ter que dar continuidade ao trabalho do outro. Imagina, que nem sempre acaba usando, sei lá, a mesma estratégia. Imagina no serviço público, tu ficar reensinando. Aí sim que ia ser difícil, né? Porque ninguém ia saber fazer o serviço direito. Né? Exatamente. A gente já tem problema de gestão, de administração, que cada vez está mais profissionalizado. Mas ainda se tem esses problemas. Imagina se tu não tiver estabilidade. Aí realmente complica, né? Porque a continuidade no serviço é importante. Sim. Pergunta 10. Existem estereótipos do serviço ou servidor público que você gostaria de desmistificar? Então, tu até falasse, né, que o servidor público tem a pecha de não trabalhar ou de atender mal, né? E, na verdade, assim, o que a gente vê na grande maioria, né, assim, eu, por exemplo, que tenho ali, sou chefe de um grupo e coisa assim, e vários profissionais que passaram ao longo da minha carreira, normalmente são extremamente comprometidos, são pessoas que trabalham muito, né, e normalmente tratam muito bem as pessoas e o atendimento, né. Vamos lá, no setor privado que mais tem gente que trabalha mal e de mau humor, né? É verdade. É só tu ir num supermercado e ver os caixas ali, estão sempre de mau humor. Não tô julgando as pessoas, às vezes ela tá no trabalho que não... Mas eu mesmo aqui, esses dias aqui onde a gente trabalha, tem um lugar que vende comida, que eu não vou citar o nome, fui pessimamente atendido, né? Muito ruim. Na hora eu fiquei bravo até chamar o gerente. Deixa. Às vezes a pessoa também não tá num bom dia, mas ela me atendeu mal, né? As outras pessoas ela tava atendendo bem, né? Então eu achei que foi... Mas enfim. Mas então assim, atender mal e tá em todo lugar, né? Não é exclusividade. Eu acho que como no serviço público existe essa pecha de que servidor público não trabalha, que servidor público atende mal, é uma coisa que as administrações têm trabalhado muito, né? Para evoluir. Então a gente tem muita... trabalho de gestão, de profissionalizar as pessoas são muito mais comprometidas, né, do que se via 30, 40 anos atrás, me parece, assim, né? Então, assim, gente que veste a camisa, que faz muito mais do que precisa e trabalha horas a mais de que normalmente não se tem hora extra, né, no serviço público, e aí a pessoa trabalha ali pelo prazer de trabalhar mesmo, porque é comprometido. Mas também, se vamos pensar, né? A pessoa se dedica um tempão estudando, faz um concurso só pensando assim, só para mim não fazer nada depois. Mas daí também vou te dizer que cidadão é esse, né? Que se dedica para estudar para depois não fazer nada e atender mal as pessoas. Então. E aí ele descobre que fez a escolha errada. Porque aí ele vai descobrir que ele tem que trabalhar. Não é isso, ruim, e né? Até porque ele fica... quando ele entra, ele fica sujeito também ao estágio probatório, né? Então, tu não entra e já é estável. Tu tem 3 anos. Tem 3 anos. 3 anos que tu é avaliado constantemente nesse estágio, né? E tu pode, inclusive, não ser aprovado no estágio probatório, né? Por ineficiência, inclusive. Ou seja, tu vai lá, fez um concurso para analista, por exemplo, e aí descobrem que tu não tem aptidão para o cargo, né? Eles podem não te confirmar no cargo. Tem até uma previsão de que se tu tiver um outro cargo, digamos que tu seja analista, né, da procuradoria, e tu passou para procurador do estado. Então, se tu não for confirmado no cargo de procurador, tu pode voltar a ser analista. Isso é uma previsão da nossa legislação ali, do nosso estatuto, né? Então, assim, é bem rígido. Hoje, essa avaliação de estágio probatório, ela está muito mais rígida também. É uma coisa que se construiu, porque, às vezes, o mau servidor, ele surge exatamente nesse momento ali. No momento que tu pode, então, tirar, porque tu vê que a pessoa não vai funcionar, então é o momento que tu tira, né? Então, a senhora que já está há 20 e tantos anos no serviço público, pode dizer que a senhora percebe uma melhoria nisso. Com certeza. Do funcionário que está atendendo melhor, trabalhando mais e tudo mais. 29 eu tenho. 29? Na verdade, eu entrei... É o que eu tenho de idade.
Eu entrei em 94 na Secretaria da Fazenda do Estado, eu era técnica do Tesouro do Estado na época, e depois em 2000 que eu fui para a Procuradoria, assumi como procuradora. Então, desde 94 eu sou servidora do Estado. O meu pai trabalhava para uma empresa pública também, pô, e trabalhava bastante, assim. Ele sempre dizia que tinha os caras lá que não faziam nada, né? Sim. Mas meu pai trabalhava bastante, assim. E tem alguns cargos que, claro, precisa cumprir ponto, mas ou tem outros que são dispensados, né? Mas igual, de qualquer forma... Bater o cartão lá? Sim. De qualquer forma, tem que cumprir, claro, com o horário, enfim, os requisitos, né, do cargo que tu tá exercendo. Por exemplo, procurador do Estado, esses cargos, agente fiscal, o próprio juiz, o promotor, eles não têm ponto, né? Nós não temos ponto. Mas o que acontece? Eles têm a corregedoria que avalia os teus trabalhos. Por exemplo, o nosso é avaliado por demanda, óbvio, porque existem prazos que tu tem que cumprir. Se tu não cumprir, tu tá enrascado. E fora os prazos judiciais, também existe uma análise do teu trabalho. A gente envia relatórios para a corregedoria, eles a todo tempo podem examinar os trabalhos ali, ver se estão adequados, etc. Então, não existe o ponto, mas existe um controle da demanda. Se está sendo feito o trabalho ou não. Feito todo o trabalho, exatamente. E os demais servidores aí tem ponto eletrônico, enfim, que é bem controlado também. Legal. Aí a gente tem aqui uma perguntas... Os assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios que aparecem no Instagram. Porque esse foi um vídeo, né, que repercutiu bastante. Acho que não sei se foi ano passado ou esse ano. Que foi o caso de acho que era um procurador, um servidor público, enfim, um procurador do município, alguma coisa. Não lembro de que cidade era também, não lembro. Alguma coisa no estado de São Paulo. Eu vi que apareceu batendo na chefe, que era mulher até, enfim, e apareceu batendo, assim, furioso por alguma coisa, sei lá, não sei qual foi a treta, né? Mas aí no final eu acho que ele até foi afastado, mas também em função de problemas psicológicos e não por falta funcional em si. Sim, né? Porque às vezes tem isso, né? Às vezes a pessoa comete a falta porque realmente está com problemas emocionais graves, ou, né? Por exemplo, o abandono. Às vezes as pessoas abandonam o trabalho, deixam de ir porque estão com uma depressão profunda, né? E aí, em vez de demitir, a gente acaba absolvendo a pessoa, né? Porque aí tem uma motivação, né? Para a falta funcional. E não são poucos, né? Os casos que as pessoas, às vezes, apresentam essas questões psicológicas, enfim, hoje seja em dia depressão. Você tá muito em alta, né? Exato. Outro dia mesmo tinha uma juíza do Tribunal do Trabalho, não lembro do que local do país, que também repercutiu muito a imagem dela em audiência, completamente surtada, destratando ali a parte. Isso foi essa semana. Destratando a parte ali com uma conduta completamente inadequada, né? E ela também, foi afastada, ela não pode fazer audiências nesse período aí, né? Mas provavelmente aquilo ali é um desequilíbrio emocional, porque não é uma conduta, né, que possa ser aceita, né? Tu tem para ter esse tipo de surto, né, ou alguma agressão assim grave em ambiente de trabalho, tu tem que estar com algum desequilíbrio normalmente. Normal, a pessoa não vai estar. Não. E isso é considerado na hora de julgar, no caso. Sim, né? é considerado. Sim, a pessoa pode. Tu imagina, nesse caso de professor mesmo, assim, né? É uma pressão, né? Tu tá ali, os alunos, pode estar acontecendo todo tipo de coisa. A pessoa pode realmente, eu acho que na parte psicológica tá um pouco afetada, né? Imagina. Claro. Enfim, acho que em qualquer setor, né? Qualquer um. Sim, No público tem alguém que sempre vai ter alguém para te xingar, né? Por alguma coisa, né? Não tá gostando do que tu faz, né? Às vezes tu não tem nada a ver com o assunto, né? Com certeza.
E aí, Marina, encerramos o ano de 2023. 23, né? É, 2023. É que tava escrito 24 aqui, não? 24 é o ano que vem. Não, 24 é o ano que vem. Não, encerramos o ano de 2023. Seja um ano de muitas tretas para que a gente possa discutir elas aqui, né? Foi ótimo. Se não tiver problema, a gente não tem o que tratar aqui. Temos que tratar dos problemas. Mas gostei bastante desse assunto aí, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia mesmo, né? Porque acho que todos nós somos, em alguma esfera, atendidos ou temos algum serviço prestado para nós por um funcionário público, né? Sim, então, isso polícia, enfim, a brigada, o IPERGS, a escola, e assim vai. Saúde, exato. Enfim, né? Tudo, né? Tudo é serviço público. Tudo é serviço público. Então, todo mundo é afetado diretamente por isso, né? E como é bom para o cidadão que isso funcione bem, né? Ou como usuário, ou quando tem um parente, ou alguém que é servidor, né? O serviço público é essencial, assim, né? Para a nossa vida, né? Exato. Sustentou minha casa a vida inteira, então não posso reclamar. A minha também. Não posso reclamar, sustentou a vida inteira a minha casa e graças a ele meu pai teve uma boa aposentadoria e tudo mais, porque teve um funcionário do Transurb de Porto Alegre. Legal. E, bom, obrigada por ter vindo, né, Suzana? E foi uma ótima entrevista. Acho que encerramos 2023 com muito chave bem. de ouro. Quantos Aliás, episódios a gente foi fez, tu ótimo. lembra? Uns 5 ou 6? Não, esse é o 7º. 7º? 7. A gente fez 7. A gente começou em maio. Que legal. E foi ótimo que as pessoas então escolheram na enquete, né, o servidor público. Ano que vem a gente vai colocar em pauta talvez a da Black Friday. Mas o pessoal tem que votar e comentar se vai querer a próxima temporada de Pergunte ao Profissional pra 2024. Vamos trazer mais gente aí, falar mais assuntos. E a gente pode até também repetir os assuntos com outras perguntas. Claro. Porque, imagina, tem várias outras perguntas. Nossa, né? Um monte. Várias outras perguntas. A gente até descartou algumas, né? Não, nessa esfera administrativa aí tem muita coisa para falar mesmo. Sempre tem. Loucura. Então eu agradeço, pessoal, agradeço ao Michael pela possibilidade aí de participar do Pod Café. Né? A Marina também. Obrigada. Né? Apesar de suspeita, porque é minha filha. Né? Obrigada, pessoal. E eu desejo a todos, então, um bom final de ano, bom início de 2024. Nós desejamos a todos aí agora. Tem aí, como é que é a pausa do judiciário agora? Exato, recesso do judiciário. Recesso, essa é a palavra. O recesso do judiciário é legal, porque assim, todo mundo adora quando chega o recesso, mas antes é um pouco atordoante, assim, porque... Tem que ficar resolvendo tudo antes disso aí. Exatamente. Então, assim, é meio pauleira até chegar, mas depois dá um alívio, assim. Para os advogados é importante, né? Esse mês aí de parada. É um mês todo? De 20 de dezembro até 20 de janeiro. Quer dizer, isso são as férias dos advogados. O recesso do judiciário mesmo vai do dia 20 ao dia 6 de janeiro. Dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Tá. Que vai começar dia 8 esse ano, no ano que vem, no caso, porque 6 é... Sim, 6 é sábado. Mas igual, tem o plantão, enfim, né? Continuar a funcionar e tudo mais. Então é isso aí. Uma reivindicação dos advogados, isso. Show de bola. Isso aí, gente. Muito obrigado. E até o próximo ano, então. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e até 2024. Caso você esteja vendo em 2023. Se você estiver vendo esse vídeo em 2024, já está atrasado. Tomara que o ano esteja sendo bom para você. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.